Fala, meninos e meninas. Bom, como eu havia prometido para vocês, eu vou gravar esse vídeo para que vocês possam. Deixa eu só acertar aqui. Ah, deixa eu acertar em tela grande. Aí, agora foi. Escolher aqui o laser. Então, qual é a ideia, né? Daquilo que a gente conversou em aula, nessa aula Trilhas e Comandos. Você tem uma série de comandos, né? De giros, de corte, de furo e de desenhar traço em uma peça. Isso é uma programação que você, se algum dia for trabalhar numa indústria, você vai encontrar numa máquina que corta peça, né? Toda um parafuso ou sei lá, uma peça qualquer lá. Sempre vem um bloco de metal e coloca isso numa máquina, que é um torno, e ele vai cortando, né, riscando, fazendo tudo aquilo que você coloca para a máquina fazer. Mas para isso, para essa máquina fazer isso, né, e lembra, a gente está dentro da ideia de pensamento computacional, né? Isso aqui precisa de um algoritmo, né, de uma série de comandos passo a passo do que a máquina deve fazer. E o que você vai estar fazendo nessa atividade é justamente programar essa máquina. Tudo bem? Então você precisa prestar muita atenção nos comandos. Então vamos lá. O primeiro comando é giro no sentido horário. Tá? E você tem GH1, que é giro no sentido horário de 45 graus. GH2, giro sentido horário de 90 graus. GH3, giro no sentido horário de 135 graus. E GH4, giro no sentido horário de 180 graus. GAH, giro GAH1, né, que é giro no sentido anti-horário, então é o sentido inverso do comando anterior, de 45, GAH2, giro de 90, GAH3, giro de 135 e GAH, giro de 180 graus. O comando C é um comando de corte, tá? E para cada número tem um tipo de corte. Nós temos 4 tipos de corte nessa máquina, né? Esse corte, o C1 é esse corte aqui, né? No canto. O C2 é esse corte aqui no canto em forma de L. O C3 é esse corte aqui nesse vinco, né? Quase um V. E corte no canto em formato de C. Tudo bem? Então, C1, C2, C3 e C4, cada uma faz um tipo de corte. Você fala assim, professor, mas por que eu vou saber esse tipo de corte? Para você entender a atividade que a gente vai estar fazendo, você precisa entender o quadro de comandos, né? O F é furo, e aí a gente tem um furo no centro quadrado, um furo no centro. Perdão, deixa eu falar direitinho. O F1 é furo no centro em formato de quadrado. O F2 é furo no centro em formato de círculo. F3, furo no centro em formato de triângulo. E F4, furo no centro em formato de losango. E aí nós temos o T, né, o comando T, que é o comando de traço, né, vai fazer um traço ou no centro da peça, ou na lateral da peça, dependendo da peça que você for fazer. Então, T1, traço fino, só que é um traço fino tracejado. T2,
traço um pouco mais grosso, mas também, ó, segmentado aqui, ó, tracejado, né? Tem um espacinho. T3 é traço fino contínuo. E T4, traço grosso contínuo. Esse comando E a gente não vai usar muito, mas tem E1, e só tem E1, não tem os outros, que é espelhar, ou seja, fazer dos dois lados da peça o mesmo desenho, tá bom? Mas a gente não vai usar muito esse comando nessa atividade. O que vocês vão fazer de atividade? Então presta atenção, você vai ter esse desenho aqui, ó, que representa a peça bruta, né? É como se fosse um pedaço de metal. E o objetivo é você conseguir fazer essa peça aqui final. Né, vai ter, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os vários exemplos de peça. Você vai escolher um exemplo de peça e vai fazer uma trilha de comandos, ou seja, uma série de comandos nos quais você vai dar ordens para essa máquina para que ela construa a sua peça. E a gente está trabalhando só com o intelecto, né? A gente não está com a máquina na frente, mas a gente vai pensar como se a gente estivesse programando essa máquina. Então vamos ver? Olha para a peça. Ela tem um corte aqui no canto em forma de L, um furo no centro em formato de losango e um traço grosso no meio, né? Aquele traço grosso que a gente lembra que, se eu não me engano, é o T4. Então vamos lá. Vamos colocar os comandos. Então, comando 1. Ó, eu preciso fazer um furo em forma de losango. Qual que é o comando que faz furo em forma de losango? Furo, vamos lá ver. F4, ó. F4. Então eu venho aqui e coloco o comando que é o F4. O que o F4 faz? Eu escrevo aqui embaixo. Furo em forma de losango no centro da peça. Para conseguir esse traço grosso aqui no meio, lembra, eu tenho um traço, né? Eu tenho um comando de traço. Qual é o comando de traço? Para traço grosso, T4. Então eu venho aqui, escrevo T4 e digo o que o T4 faz. Eu preciso fazer girar a peça, porque eu preciso fazer um corte aqui embaixo, ó. Tá vendo? Na minha peça tem esse corte aqui embaixo. Como é que eu faço, né? Esse corte, se o comando está aqui em cima. Então, eu giro a peça, né? E qual é o comando de giro? Eu tenho lá comandos de giro. E eu vou girar a peça, olha lá, você lembra? Ó, o sentido da peça? Eu estou girando ela no sentido horário, para cortar esse canto aqui embaixo. Poderia girar no sentido anti-horário e fazer o corte aqui também. Mas vamos colocar o comando aqui GH4 para cortar aqui embaixo. Então, GH4 diz lá que é girar em 180 graus. Girou a peça, ó. Eu vou dar o comando de corte, que é esse corte em formato de L no canto, que no caso é o comando C2. Só que a peça tem que sair, ó, com o corte para baixo. Então, eu giro novamente a peça, eu dou mais um comando. O GH4 para a peça, né, o mesmo comando aqui, para a peça voltar de novo, de forma que ela saia dessa forma. Entendeu a ideia? Você vai colocando uma trilha de comandos de acordo com a peça que você escolher, né, para você ter uma sequência de programação que a máquina vai executar. Quais são as peças que você tem aí em mãos, né, para serem feitas? Vai ser sempre esse aqui, ó. Vai ser sempre a peça base, essa aqui, o quadrado. E aí você tem essa peça 1, peça 2, peça 3. São as peças mais simples. Aí tem peças um pouco mais complexas, né?
No caso dessa peça aqui, é uma peça espelhada, que é a peça 4, mas eu tenho a peça 5, eu tenho a peça e a peça 6. Você vai se desafiar e escolher qual peça você vai fazer. Dependendo da peça que você vai escolher, você vai fazer a sua trilha de comandos, tá bom? Faça lá quantos comandos forem necessários para a peça que você vai fazer. Aí você diz, professor, eu não tenho esse quadro, como é que eu posso fazer? Só escreva os comandos, né? Diga, olha, eu quero fazer a peça 1. Escolha lá, peça 1. Eu preciso, para fazer tal coisa, o comando, quero fazer o furo no centro, tá? Se eu não me engano é F2. Então, eu vou colocar aqui, ó, comando F2. E assim por diante. Entendeu a ideia? Então, você vai escrevendo os comandos, e por isso que o professor colocou com um espaço de resposta e não para anexar arquivo. Tá? Então, você pode escrever ou no espaço da resposta, lá no Classroom. Vamos abrir lá o Classroom. Deixa eu sair daqui e abrir o Classroom para você ver onde você vai postar. Tá? Deixa eu abrir aqui. Vai demorar um pouquinho. Vamos. O professor estava com outra tela aqui aberta. Mas só um minutinho que a gente já abre. Vamos abrir? Eu vou abrir a da primeira A, só por ser a primeira aqui que está na minha frente, mas todas as salas são, as 3 turmas são iguais, né? Então, ó, a atividade está aqui, você abriu. Deixa o professor colocar em tamanho aqui, que dá para a gente ver direitinho. Tá? É uma pergunta. Então, quando você abre lá no seu, né, no meu não aparece, mas tem um espaço para você escrever embaixo da atividade, onde você vai escrever essa sequência de comandos de acordo com a peça que você escolheu. Então, você coloca lá, peça 1, comando F2. O que o F2 faz? Faz furo circular no centro. Tá bom? Descreva o comando do seu jeito, com as suas palavras. Entendeu? Então, gente, é essa a ideia da atividade. Eu espero que vocês consigam um desafio, né? Tem aí mais uma semana para ser feita a atividade. Então, faça com tranquilidade, teste, né? Na verdade, é um exercício de sequência de comandos e de você ir colocando isso na tua cabeça para você entender como é que é feito a questão do algoritmo, né? Essa questão de programação. Valeu? Então, beijão, um abraço. Tenta aí fazer, arrisca e na nossa próxima aula a gente ainda pode discutir ainda algumas dúvidas que você tenha ou não sobre a atividade. Tá bom? Se cuidem.